Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Há muito conteúdo por aí, e tem gente que até ganha dinheiro com isso, de tentar conseguir um relacionamento, de como se aprimorar, de salvar a família tradicional, a fé, a cultura e por aí vai. Bom, eu não vou ficar entrando em detalhes nisso e, sinceramente, eu estou do lado dos que acham que não tem salvação. Não é apenas pelo fato de que realmente você vê se construindo uma estrutura em volta desses assuntos, mas também a gente vê que há uma quebra de axiomas, certo? Ou seja, quebra de padrões, tá? Então, assim, o que acontece? Quando você vê tipificação de certas coisas no âmbito jurídico, né? E isso eu digo não só na esfera penal, como por exemplo o feminicídio, que é matar a mulher por ela ser mulher, ou seja, um assaltante que matou num assalto não seria, enfim. Mas voltando, o que acontece é quando a gente tem que definir o que é família, certo? O que é, a gente tem que definir. E são coisas que precisam ser explicadas. Como eu disse, o axioma é algo que você não consegue explicar, ou que você não precisa explicar. Por exemplo, você não precisa explicar para alguém o que é saúde. Se você fizer um crachá numa pessoa, você vai dizer, olha, esse cara tem saúde. Ou então esse cara tá mal de saúde, tá mal das pernas, a saúde dele não vai bem. Enfim. Certo? Então, o que acontece. E não que não hajam definições para a saúde, tá? Elas existem. Mas, como se diz? Então você vê que se quebra esses axiomas, essas explicações intuitivas para homens, para mulheres, para mulher. Por exemplo, o homem antes era meninos têm pênis, meninas têm vagina, agora é o que a pessoa quiser ser. É que nem. E isso implica em certas coisas, que nem, por exemplo, algo que pode parecer, como eu disse, pleonástico, né, digamos assim, redundante, mas gays gostam de homens, por exemplo. E quando eu digo homens, pense na ideia do arquétipo de homem, do homem com masculinidade, entendeu? Não da bichinha. Um exemplo. E quando eu digo isso, pense nas imagens. É que nem fazem o comparativo gay nos anos 80, 90, era o Fred Mercury. Aquilo lá realmente um gay com muita masculinidade. E aí mostrava héteros no negócio, era o cara do glam rock, né? Cheio de maquiagem, cabelos assim, por aí vai. Certo? Mas agora isso está sendo imposto. E, bom, não vai dar para se restaurar, certo? Se você for pensar que hoje qualquer coisa pode ser família, por exemplo, uma pessoa pode ser considerada família. Um exemplo disso, pense que tinha famílias monoparentais no Bolsa Família, ou seja, uma pessoa sozinha, sem que não era casada e não tinha filhos, recebendo ele, Bolsa Família, uma pessoa só. Entenderam? E aí a gente pensa, a menor sociedade que tem na sociedade, que é a família, a segunda menor minoria, que a primeira é o indivíduo, de uma pessoa só, uma sociedade com as vozes da cabeça dela. Então, assim, isso precisa ser definido
porque não definido, mas tipificado para se estabelecer parâmetros. E o que a gente vê é que o parâmetro está tão aberto que o que a gente acreditava não está se pondo. Então o que acontece? Isso gera insegurança. E, bom, isso abre também certas caixas de Pandora. Apesar da caixa de Pandora ser uma, mas as desgraças serem várias. E o que é? Por exemplo, se você for no caso dos relacionamentos, é pensar que a mulher tem todas as vantagens, porque pensam que a mulher é a mesma de 70 anos atrás, e a sociedade também, certo? Se esquecem que a mulher também tem que aguentar chefe mala. Agora, não, eu acho que a mulher fica em casa confinada e tudo mais. Falam de trabalho invisível. O trabalho invisível é todo aquele trabalho bem feito, que você não reclama. Pensa no seguinte, pensa no que você encomendou o trabalho de um eletricista. Se a sua casa não tem curto-circuito, se a fiação está funcionando, tudo certo, não tem problema de sobrecarga. Eu não vou ficar pormenorizando porque não é algo que eu entenda, mas se a eletricidade, a parte elétrica está funcionando bem, isso é um trabalho invisível. Você não vai ficar dizendo, fez o eletricista fez um trabalho bom aqui e tudo mais. Não, você até pode recomendar o trabalho dele, mas você não vai dizer, o trabalho dele está invisível. Isso não é uma questão de infraestrutura, certo? É que nem, por exemplo, quem fez essa câmera que eu estou gravando para você me ver. Eu não sei quem foi o operário, se foi um robô, o que for, mas o trabalho está sendo competente, está gravando minha imagem, a minha voz, para você estar vendo ela. E eu não sei se foi homem, se foi mulher, se foi uma criança chinesa, se foi um robô, mas o trabalho foi bem feito. E eu não tenho do que reclamar. E isso torna invisibilizado, quer dizer. Então, assim, se você tiver uma mulher que cozinha mal, não sabe usar uma lavadora, ou não usa mesmo, você vai dizer isso. Então, assim, você vê que realmente, aí você recobre esse ser antigo com direitos e proteções, enquanto o homem, e aí, como eu digo, também já tem uma tipificação, uma padronização, é o homem branco, hétero, cristão, e isso independente se ele for negro ou não, é um tipo ideal, certo? E hétero, né? E mesmo se o cara, por exemplo, for gay, na Lei Maria da Penha agora a analogia, digamos assim, num relacionamento, se dois gays saem trocando porrada, quem vai bater em quem? Mas alguém vai ter que ser responsabilizado se eles forem parar na delegacia, certo? Imagine só para o delegado como resolver. Bom, particularmente eu acho que é abrindo um BO contra os dois, mas enfim, certo? Então assim, com essas tipificações e com essa visão ampla de tudo e permissiva, que você acaba criando esse desregramento que vai acabar com os relacionamentos, já estão acabando, certo? Também, e assim, não é a questão, não é nem pecuniária, certo? Não é nem uma questão de inteligência, de cultura. Pensa, por exemplo, o Japão tem 25% das pessoas, da sua população pós-graduada, de mestres e doutores. E
teve em 2024 só 700 mil bebês nascidos em uma população de mais de 130 milhões de pessoas. Entenderam? E é um país riquíssimo, oferece vantagens todas. Entendeu? Então não é uma questão de dinheiro, é uma questão do que? A mudança de algo. E algo que mudou ficou tão amplo, tão diverso, que simplesmente deixou gente desprotegida. Porque quem protege o homem não é a Bitcoin, não é, por exemplo, não é ter tal coisa. O Bitcoin, o que adianta, por exemplo, você ter uma carteira com 300 Bitcoins e ficar 15 anos preso, longe deles? Vai te adiantar alguma coisa? Vai te servir de algo? Não. Ele pode valorizar 600%, mas e daí o tempo que você perdeu? E se nesses 15 anos comeu tua bunda na cadeia? Então, assim, realmente esse futuro de relacionamentos não tem. A questão não é educação, muito pelo contrário, porque assim, quanto mais se educa, menos as pessoas percebem que é melhor não ter filhos, de adiar gravidez, e acabam não tendo. Então, assim, é algo para nós termos em mente o que essas coisas vão minguar, assim, não vou dizer que vão acabar, porque o ser humano é um ser social, mas vão mudar, e como já estão mudando, e bem radicalmente. E, bom, isso já não é pra mim, já afinal já estou com os meus 30 e poucos, então de certa forma eu já não sei, eu não chegaria a ver profundamente como vocês verão, que é a maioria do meu público. Enfim, aceitem isso e tentem ser felizes, porque individualmente não se dá pra lutar. Obrigado.